Abre em Gênesis 42. Gênesis 42, versículo 21 até o 24. Amém? A palavra de Deus diz assim: então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou, depois tornando-lhes falou, tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Amém? Amém, querido? Hoje eu quero falar um pouco a respeito da culpa que gera ansiedade. A ansiedade hoje tem sido o mal desse século. A maioria das pessoas hoje tem sofrido com uma questão ligada à ansiedade. O pessoal tem falado de uma estatística que saiu dizendo que parece que 70% das pessoas vivem no passado, 25% das pessoas vivem no futuro e somente 5% das pessoas vivem no presente. Conseguem viver literalmente o agora. A maioria das pessoas, 70% das pessoas, não conseguem resolver a sua história, não conseguem lidar com as coisas que sofreram e ficam refém da história que viveram. Uma boa parte dessas pessoas vive uma vida pensando no futuro com medo das coisas que virão. 25% estão com a cabeça lá na frente, preocupadas com as coisas sem saber se vão acontecer ou não, preocupadas com um monte de coisas, e o coração se enche de ansiedade. E as pessoas têm falado muito disso. As pessoas têm falado muito a respeito da ansiedade, têm falado muito a respeito desse mal. É comum, eu estava vendo um rapaz falando esses dias num local, e é comum hoje as pessoas até celebrarem o grupo dos ansiosos. Quantos têm ansiedade? Eu vou nem perguntar isso aqui porque para não constranger, mas as pessoas estão hoje assim: não, eu tenho ansiedade, eu tenho até síndrome do pânico, estão brigando até para ver quem tem algo pior do que o outro. E você vê que não é uma coisa natural do ser humano. E pouca gente tem parado para pensar não só na questão da ansiedade, mas em outros aspectos. Poucas pessoas param para entender as causas. Nós temos hoje um sistema que funciona em cima de remédio, diagnósticos e de um monte de coisa, que não para entender as causas, não para entender a história, não para entender o que está acontecendo. Eu achei interessante esse texto, essa palavra Deus falou comigo já tem um certo tempo. Quando a gente fazia faculdade, o pessoal falava que existe a sementeira. A sementeira é o lugar onde você faz as palavras, pregações e guarda, porque você nunca sabe que dia que vai pregar isso. E essa daqui estava lá. Deus falou comigo um tempo a respeito desse tema. Eu estava orando hoje de manhã, entendi que a gente podia falar sobre isso, para que a gente possa trabalhar de forma prática em algumas questões. A primeira coisa que a gente entende aqui é uma situação que aconteceu. Eu acredito que todos nós conhecemos a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos, que sofreu um monte de coisa por causa disso. E essa parte aqui é justamente o momento que os irmãos dele voltam ao Egito para comprar comida, e lá eles se deparam com José. E a Bíblia fala que José reconhece os seus irmãos, mas eles não reconhecem José. E muita gente exalta assim a postura de José. Eu creio que foi realmente algo digno de louvor e tudo, mas você vê que José também estava um pouco azedo, e ele aproveitou a situação para dar umas alfinetadas também. Não foi uma coisa tão linda, tão limpa quanto normalmente a gente fala. Lá no versículo, acho que lá no capítulo 47, parece, não sei, José libera perdão para os seus irmãos, fala algo muito bonito, mas a gente precisa entender os processos. Existiam coisas dentro dele que precisavam ser resolvidas. E ao mesmo tempo nós vemos o outro lado da moeda, que são os irmãos de José, que entram como os agentes da maldade, como aqueles que ferem, como aqueles que fazem o mal. Nós encontramos dois níveis aqui de problemas. Uma vez eu falei disso, acho que no primeiro dia que nós começamos aqui na quinta-feira, mas eu não aprofundei a respeito dessa questão da culpa. Eu não aprofundei a respeito da questão da nossa história. Eu falei uma frase dizendo assim: não é só o que fizeram com a gente que importa, mas é o que a gente faz com o que fizeram com a gente. Tem muita gente falando isso. Isso é uma realidade, não é só o mal que fizeram. Nós não podemos ficar presos
só nessa parte, fizeram mal contra mim e por causa disso eu sou uma pessoa ferida, amargurada e cheia de problemas. Isso talvez seja uma realidade e precisa ser trabalhada. É por isso que nós precisamos entender que para todo conflito que nós temos, para tudo que a gente vive em termos de problema, existe uma forma correta de resolver. E é aí que o problema está entrando, porque é aí que a coisa está ficando complicada, porque nós não somos ensinados como resolver a coisa do jeito certo. Nós não somos ensinados como lidar com a nossa história. Nós somos ensinados com vários tipos de conselhos que normalmente são superficiais. Você vai falar da sua história porque você foi vítima do mal de alguém, e normalmente a história da gente é marcada por isso. Existe uma parte da nossa história que nós fomos vítimas, existe uma parte da nossa história que nós somos autores. Nós também fazemos vítimas, nós também temos um coração mau. Por isso que nós temos esse texto, de um lado José como alguém que foi vítima, que passou por todo o mal que ele viveu, e você vê que esse mal ele é construído, isso não aconteceu de uma hora para outra. Você vê que o sistema de família, a maneira que as coisas fluíam na casa dele, estavam construindo esse quadro, principalmente pelo erro do pai. Mais uma vez a gente conversa e fala a respeito da paternidade. Jacó tinha preferência por filho. Você quer fazer 2 filhos se odiarem, tenha preferência por um e rejeite o outro. Você vai lendo isso nos versículos, nos capítulos anteriores, e você vê literalmente os filhos de Jacó, os outros, odiando José por causa do tratamento que o pai dele dava para ele. E aí o Jacó faz uma roupa diferente para ele, dá aquela roupa para ele. Na hora que os irmãos veem aquela roupa ali, sobe aquela inveja, aquela raiva. E aí o que acontece? Isso foi sendo trabalhado no coração daqueles homens. Essa maldade foi sendo trabalhada. Conflitos que nunca foram falados, inveja que nunca foi colocada para fora, que nós falamos semana passada. Coisas que passamos, que a gente nunca parou para lidar de verdade. E sabe o que é interessante, querido? Não fuja da sua história, porque ela vai te pegar a qualquer momento. Não fuja das coisas que você precisa resolver, porque se você fugir, a qualquer momento você se dá de cara com ela de novo. A Bíblia nos ensina isso o tempo inteiro, querido. Jacó, ele engana seu irmão, ele foge, ele apronta, ele fica 20 anos fugindo. 20 anos depois ele tem que passar pelas terras de Esaú. Quando ele vai passar pelas terras de Esaú, ele passa morrendo de medo. Por quê? Porque existia culpa mal resolvida. Existia uma história que ele fugiu de fazer do jeito certo. E sabe uma coisa que eu entendo com esse texto? É que existe um momento que José se depara com seus irmãos, e a Bíblia fala que José entendia o que eles falavam, mas eles não sabiam disso. E aí você vê 2 coisas acontecendo que são interessantes a gente entender. A primeira é a consciência dos irmãos dele, entendendo: esse mal está vindo sobre nós, porque nós somos culpados. Nós fizemos algo na nossa história que a gente nunca resolveu do jeito certo. Irmãos, eu começo a pensar nisso, e essa ansiedade que é gerada pela culpa, ela consome as pessoas. Eu já conversei com pessoas dando síndrome do pânico, literalmente, porque estavam fazendo tanta coisa errada, e começou a aparecer a coisa, não vai descobrir, e de repente o cara surta. A mulher começa a surtar porque tem coisas escondidas na história dela, que ela nunca confessou, que ela nunca contou para ninguém, que ela nunca resolveu. E saiba de uma coisa, querido, tem 3 pessoas que você não engana. Quem dá mais aí? Quem quer arriscar? Deus, o diabo, e quem é o terceiro? Você mesmo. E você sabia que dos 3 o pior é a sua consciência? O que mais te massacra, o que mais te prejudica, o que mais que traz dentro de você o peso, a angústia, a ansiedade, é a sua consciência. Porque quando Deus começa a trabalhar o coração do ser humano, o propósito dele não é gerar condenação. A culpa, ela trabalha em cima de duas formas de nós entendermos, nós podemos trabalhar isso. E a culpa, ela funciona dentro daquela perspectiva. Existe uma culpa real, que é a culpa daquilo que você faz. Então é a consequência do seu erro. Naturalmente você sente culpa, dependendo do que você fez, você sente vergonha. E tem a culpa que é atribuída, que nós não somos realmente responsáveis por aquilo, mas a gente acaba acreditando nisso, porque isso está sendo atribuído. Isso acontece muitas vezes na infância, em fases da nossa vida que nós não temos maturidade para questionar, nós não temos maturidade para dizer: não, está errado, não é responsabilidade minha, não era eu que tinha que ter feito isso. Eu já conversei com muita gente carregando culpa, irmãos, de ter criado errado um filho, um irmão, quer dizer, e esse irmão tinha a pessoa tinha 5 anos, o irmão nasce, a mãe joga o filho na responsabilidade.
E o menino está com 18 anos, a menina já está com a idade dela também adulta, e ela está ali culpada porque o menino está dando problema. Eu falei, essa culpa não é sua. Sabe, tem pessoas que se você olhar nos olhos dela agora, não precisa fazer esse teste agora não, faz em casa. Olha nos olhos da pessoa e fala, você não teve culpa. Nós conversamos com uma pessoa, querido, que vinha num estágio de depressão, uma pessoa afundando, já de idade, 70 anos, sei lá. E ela acreditava que ela tinha culpa de uma coisa que aconteceu quando ela tinha 5 anos de idade ou menos. Os irmãos foram jogando essa culpa, a família foi jogando a culpa, ela foi acreditando naquilo, a responsabilidade é minha. E de repente aquela pessoa começa a carregar aquela culpa, e o problema é que ninguém para e diz para ela assim, essa culpa não é sua. Eu conversei com um cara de uma cidade do Brasil, do interior, que estava lá em Curitiba nessa época, e o cara falou para mim assim, que esse cara é bruto, o cara acho que era até vaqueiro. E o cara falou para mim assim, pastor, meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade. E o dia que meu pai resolveu sair de casa, eu tinha pegado um chinelo na dispensa lá da loja dele, da venda dele, e nesse dia eu perdi o meu chinelo, e por causa disso os meus pais começaram a brigar. E ele disse para mim assim, eu passei 30 anos da minha vida acreditando que se eu não tivesse perdido o meu chinelo, meus pais não tinham se separado. E ele falou assim, eu chorei anos e anos, lembrando dessa história, e me culpando pela separação dos meus pais, porque eu acreditava dentro de mim, que se eu não tivesse perdido esse chinelo, sabe, irmãos, às vezes a coisa vem de um jeito que vão atribuindo culpa, vão jogando fardo, vão jogando peso sobre a nossa vida, e nós não somos responsáveis por isso. Um sistema de família disfuncional, ele pode muito bem jogar em cima de você fardos e culpas que você nunca teve. Jogar sobre você responsabilidade, que a gente mais vê são pessoas que não tiveram infância, porque a vida não permitiu isso, os pais estavam feridos demais emocionalmente para poder deixar que seus filhos fossem crianças, e de repente os filhos têm que carregar um monte de responsabilidade, culpa, peso o tempo inteiro, e a pessoa vem e descobre só uma coisa, eu só precisava ter sido criança, eu só precisava ter sido amado, meus pais só precisavam deixar eu ser criança, eu não pude ser criança. Então a gente tem esse lado da culpa quando a gente é vítima, quando você não foi autor. Ninguém tem culpa de nascer numa história, numa família onde os pais estão se matando. Ninguém tem culpa de nascer de um relacionamento onde os pais estão fazendo tudo errado e de repente a pessoa vem como fruto daquele pecado. Ninguém tem culpa de nascer, como a Bíblia fala de Jefté, que ele era um varão valoroso, porém era filho de uma prostituta. Às vezes existem poréns na nossa história que vão destruir todo o potencial que a gente tem. E sabe o que eu vejo desse lado? Eu vejo José, o cara que foi vítima, e você vê que José tem um disparador. Disparador é tudo aquilo que faz com que você tenha uma reação descompensada diante de uma situação que toca em alguma área da tua vida que não está resolvida. Quando José escuta os irmãos dele falando assim, olha, a culpa, o que está acontecendo contra a nossa vida hoje, foi por causa do que nós fizemos com o nosso irmão. Os caras acertaram bem na ferida dele. Anos e anos depois, os irmãos dele aparecem. Ele aparece ali como o governador do Egito, o cara cheio de moral, os irmãos não reconhecem, ele escuta os irmãos falando. Aquilo ainda não estava curado dentro dele. Aquilo ainda não estava resolvido dentro dele. Tanto que a Bíblia fala que ele se retira. E quando ele se retira, ele vai chorar. Na versão da Bíblia King James fala, quando ele se recompôs emocionalmente, porque ele teve um descontrole emocional no momento que o pessoal tocou na ferida dele. O problema de você ter feridas é isso, você nunca sabe que hora que alguém vai te acertar. O problema de ter áreas da sua vida que você nunca resolveu, é que você nunca sabe quando alguém vai acertar você de cheio. E você vai ter um disparador, vai ter uma reação descompensada, uma crise de choro, uma síndrome do pânico, um desespero, medo excessivo. A gente nunca sabe que hora que isso vai acontecer. Por isso que o propósito de Deus para a nossa vida é literalmente curar todas as áreas que estão feridas, porque Satanás sabe onde acertar. Satanás sabe bater na tua vida, onde está ferida, ele sabe onde está. Ele sabe as áreas da sua vida que não estão resolvidas. Ele sabe as partes da sua história que ainda são um problema para você, que você ainda não fica à vontade de falar, que você ainda não fica à vontade de tocar nesses pontos.
Satanás sabe direitinho os lugares que ele não pode bater em você e te desestruturar. E muitas vezes ele tem feito isso, tem pegado partes da nossa história que não estão resolvidas. E quando as pessoas tocam naquele assunto, a gente tem uma reação descompensada. A gente entra num estado de descontrole. E sabe, querida, a vida ela é feita nessa profundidade. Não vai ser só coisas superficiais o tempo inteiro. Em algum momento alguém aprofunda o assunto. Quando alguém aprofundar o assunto, se você não estiver preparado, isso pode te gerar uma crise. Quando alguém toca em lugares onde você não estava pronto para falar, para tocar, e a gente nunca sabe que hora que isso vai acontecer, às vezes a gente tem uma reação totalmente descompensada. Do outro lado, nós temos os irmãos de José. Eu comecei a viajar nesse texto aqui, porque eu fiquei imaginando quanta culpa esses caras carregaram a vida inteira. Quantos pesadelos esses homens tiveram. Quantas noites de insônia, sonhando com o irmão dele gritando. O desespero, porque o cara diz assim para o outro irmão: isso que está acontecendo com a gente agora é culpa nossa, porque nós vimos a aflição do nosso irmão e não lhes acudimos. O cara gritando: tem misericórdia, na King James fala isso, ele nos pedia misericórdia. Alguém gritando para você, pedindo a sua ajuda, pedindo a sua misericórdia, e dentro da maldade do teu coração, você levando aquela situação adiante, fazendo mal. E eu fiquei imaginando isso, quanta culpa, quanta dor, quantas vezes eles olharam para o pai deles de luto, porque Jacó nunca mais foi o mesmo homem. Que estrago foi causado na vida do pai, a amargura, a tristeza que entrou no coração de Jacó foi tão profunda, que a Bíblia fala que ele não aceitou consolo de nenhum dos filhos, e ele disse assim: eu vou morrer de luto, eu vou para a minha sepultura, de luto por causa do meu filho. E aí você vê, querido, que tudo isso causado por inveja, tudo isso causado pela maldade do coração, tudo isso causado em cima de uma mentira. Os caras pegam uma situação por conta da inveja, porque não conseguiam lidar com essa preferência, transformam isso num problema terrível, e depois eles vão passando os anos em cima disso. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto pessoas que fizeram coisas na sua história, coisas ruins, às vezes um aborto, às vezes maldade com outras pessoas que fizeram, e essas pessoas elas passam por dificuldades, e tudo que ela vive, todo mal que ela vive, ela volta lá naquele dia e fala: eu estou passando por isso porque eu fiz isso. Eu já conversei com mulheres que fizeram aborto, e toda a desgraça que acontecia na vida dela, e muitas vezes está associada literalmente, porque o aborto ela é um pacto com o espírito de morte violento, e ele vai reivindicar pesado, porque é pacto gerado no sangue de um inocente. Então é algo de alto nível. O pessoal costuma dizer, a galera que trabalha nessa área de libertação, que o aborto é a moeda mais alta. Se você fosse colocar sacrifícios e classificar esses sacrifícios espirituais com valores, vamos dizer, né? Os valores espirituais, o aborto seria a moeda mais alta. É a nota de 100 no mundo espiritual, porque é um sacrifício humano, é o sacrifício de um filho, é o sacrifício de um inocente, dentro do ventre da mãe, onde o ventre da mãe se torna o altar para esse sacrifício. E eu já conversei com mulheres, e não foram uma ou duas só não, que nunca tocaram nesse assunto, que nunca falaram disso para ninguém. E todo o mal que sofriam, toda a dificuldade que passavam, elas voltavam lá naquele dia e falavam literalmente isso aqui: essa aflição, essa ansiedade, essa angústia, essa agonia dentro de mim, esse sofrimento que eu estou passando agora, é por causa desse aborto, é literalmente por causa dessa situação. E muitas vezes a gente tem que entender, querido, que tudo o que a gente faz de errado tem uma forma certa de consertar. Eu estava falando, quando Deus começa a ministrar o nosso coração, Deus começa a trazer a partir da culpa, traz a tristeza, e a tristeza gera arrependimento. Esse arrependimento nos conduz à cruz. Senhor, eu sou culpado, eu quero realmente resolver isso, através de arrependimento, de confissão. E não só isso, através também do conserto proporcional ao tamanho do estrago que você causou, porque é essa que é a chave que vai destrancar o cadeado. Todo o estrago é proporcional, todo o conserto é proporcional ao tamanho do estrago que você causou. Aí a gente pensa: não, eu fiz uma coisa muito grande, quero resolver dentro do meu quarto. Não funciona. Sua consciência vai te massacrar.
Satanás vai usar isso contra você. E toda vez que você abrir a sua boca para falar qualquer coisa, mesmo que seja certo, vai vir na tua mente. Você não tem autoridade para falar isso. Quem é você para falar isso? E às vezes acontece na prática, irmão. Vai expulsar um demônio, o demônio aí da sua cara e fala: você está falando o quê? E ainda fala bem assim: eu sei o que você fez no verão passado, e a semana passada e ontem também. Por quê? Porque existem coisas mal resolvidas da história. E antes da gente sair correndo para o psiquiatra e pensar: não, preciso tomar remédio porque eu não durmo, começa a pensar: por que você não está dormindo? Eu tenho que correr para o psiquiatra para tomar remédio para ansiedade. Pensa por que você está tendo ansiedade. Porque muitas vezes são coisas mal resolvidas da sua história, são mentiras, são coisas que você nunca falou a verdade. O que vai acontecer? Você vai ser massacrado na sua consciência. Você vai ser massacrado diante de tudo aquilo que você está passando. E sabe o que vai acontecer? Toda vez que você passar uma dificuldade, toda vez que você fizer alguma coisa que não der certo, você vai falar: eu estou passando por isso porque eu sou culpado, porque eu fiz isso, eu nunca falei isso, nunca contei, nunca resolvi. Agora você para pensar essa situação, querido. Os caras pegam o irmão dele, simulam uma morte, vendem o irmão dele, chegam em casa, chegam para o pai. Você imagina que bomba que não foi essa no colo de Jacó? O filho mais querido, está errado? Tá, não interessa, mas era o mais querido. Os caras chegam com uma coisa toda ensanguentada. Você imagina o desespero que esse homem entrou. E dizem assim: olha, nós achamos a túnica do seu filho. E provavelmente algum animal despedaçou ele. E Jacó entra em pranto. Eu quero que você que é pai imagine, não precisa aprofundar muito não para dar crise, mas você vê o tamanho, a dimensão desse estrago. E sabe o que acontece? Eu imagino cada um deles sabendo a verdade, tendo que ficar calado, mentindo o tempo inteiro. Eu imagino o desespero deles, porque toda vez que a gente está lidando com pessoas que sentem culpa por coisas que fizeram, elas têm uma coisa dentro dela muito clara. Elas sentem uma necessidade enorme de confessar, mas não têm coragem. Às vezes a gente está trabalhando com pessoas que passaram por adultério, e as pessoas pensam assim: não, traí a minha esposa e eu posso resolver isso com Deus no meu quarto. O que eu falei, irmãos? A forma de resolver é proporcional ao tamanho do estrago. Uma coisa é você fazer uma coisa pequena, outra coisa: eu não posso chegar a matar uma pessoa na esquina e ir para o meu quarto sem me perdoar. Acabei de assassinar uma pessoa. Tá, pode até fazer, mas você acha que vai funcionar? Diante de Deus não está resolvido, diante da justiça não está resolvido, e você está enrolado, porque o diabo vai vir pesado. E às vezes as pessoas não entendem isso, querido. O cristão hoje é muito inocente. Fazer até um marketing agora, ele vai fazer uma escola agora, começa segunda-feira que vem, que trabalha em cima dessa área de aconselhamento e libertação, onde a gente vai aprofundar no mundo espiritual, porque o cristão é muito inocente com isso. O crente não entende que as suas atitudes vão desencadear problemas espirituais. Eu não estou espiritualizando tudo, porque a gente sabe que nem tudo é espiritual, mas existem resistências que às vezes a gente está vivendo por conta de coisas que nós fizemos e nunca resolvemos do jeito certo. Existem demônios que têm literalmente o que é chamado de legalidade para atuar contra a sua vida e resistir você, para que você não prospere, para que você não viva o propósito que Deus tem para a tua vida em nenhuma área, porque muitas coisas que foram feitas e colocadas ali dentro de um perfil humano somente, estavam refletindo no contexto espiritual e também no contexto emocional. E a gente pensa: não, foi só um deslize, foi só um erro. Não, querido, vai desencadear consequências. E aí essa consequência inclui também perseguições espirituais, aflições por parte de demônios, literalmente. Mas o crente está muito inocente. Não, quem é de Deus o maligno não toca. Não, Satanás eu piso na cabeça, eu dou bicudo na cara do campo. Tem música de todo jeito. E a gente conversa com o crente todo dia, irmãos, praticamente, não eu sozinho, mas o pessoal da equipe tem atendido e os bicudos na cara, quem está dando é o diabo. O crente não está dando bicudo na cara do cão, o crente não está, o crente está levando. Por quê? Porque tem coisas que não têm autoridade, tem coisas que não foram legitimadas, tem coisas que vivem uma vida de desobediência e querem ver a coisa funcionando. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que entender é a parte da nossa história. Se você hoje está aqui e você tem coisas da sua história que não foram resolvidas, você foi vítima, e isso ainda está te afligindo, tem uma forma correta de lidar com isso.
O principal princípio que você usa para lidar com conflitos da sua história está ligado ao perdão. No final vai cair em perdão. Se alguém te fez mal, se alguém te feriu, se alguém te causou algum problema, no final você vai trabalhar todo o processo lá de expressar seus sentimentos, sua dor, sua raiva e tudo, mas no final você tem que chegar lá e dizer: Deus, eu quero liberar perdão. E perdoar não é uma coisa simples, querido. Perdoar é algo muito profundo. Perdoar é uma ação de Deus no coração do ser humano, porque a nossa humanidade, ela não tem nela embutido o perdão. Humanamente falando, não. Para nós, perdoar é uma coisa totalmente fora de questão se a gente não estiver sendo trabalhado pelo Espírito de Deus. Perdão é uma ação do Espírito de Deus no nosso coração. Porque se Deus não estiver falando, trabalhando, ensinando a gente, o que vem no nosso coração é vingança, o tempo inteiro. Imagina o conflito de José, olhar para os irmãos dele e pensar: caramba, eu podia matar esses caras. Eu podia dar uma surra, não precisava matar não, mas dava só uma surra de chicote no nome de cada um. Você vê que ainda pinga o venenozinho dele. Ainda pinga o negocinho, ele estava se segurando. Imagina quanto conflito ele teve, quanto tempo ele não teve para pensar numa prisão, pensando: caramba, eu estou aqui por causa daqueles caras. E aí sofri alguma coisinha, estou passando por isso por causa do mal que me fizeram. Quantas lições ele não foi aprendendo nesse processo? Eu fiquei imaginando tanto que ele se refreou, tanto que ele se segurou, para não pegar os irmãos dele e esbagaçar os irmãos. Mas mesmo assim ele foi e ainda jogou um pouco. Ele ainda ficou assustando os irmãos dele. Os irmãos dele chegaram ali e falaram: não, vocês são espiões. Não, nós somos filhos, não sei de que e tal, nós temos um irmão mais novo e a gente é pessoa de bem. Não, vocês são espiões. Começou a fazer os caras ficar com medo. Tipo assim, eles vão sentir o peso do mal que eles fizeram. E sabe o que é interessante, querido? José veio e faz tudo isso, demonstra que não está resolvido. E depois ele teve mais tempo para poder ali pensar, perdoar, para chegar lá na frente, olhar para os irmãos e falar: vocês tentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. E José fala algo muito interessante. Ele diz assim: acaso estou eu no lugar de Deus? Sabe o que quer dizer isso, querido? Nós não temos autoridade, nós não temos autorização para sentarmos na cadeira de juiz e julgar as pessoas. Está dizendo assim: por acaso eu estou no lugar de Deus? Quem sou eu para julgar o mal que vocês fizeram? Vocês vão resolver isso com Deus. E muitas vezes a gente se assenta na cadeira de juiz e a gente precisa ler mais a Bíblia, porque Tiago fala que a nossa ira não produz a vingança de Deus. Não é porque a gente está com raiva e orando. Às vezes tem crente que ora assim: meu Deus, mata aquela pessoa, põe no leito, mostra para ela. Até as músicas gospel, né? Quem me viu na prova me ajudou e tal. Por quê? Porque o coração da gente está ligado a isso. Eu quero me vingar. Eu quero que todo mundo que fez mal para mim pague o mal que fez. Aí a gente olha Jesus na cruz, cara. E Jesus está lá em cima e ele não está orando a Deus assim: Deus, diz assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E ainda tem uma coisa, querido: e se soubesse o que estão fazendo, perdoa-lhes também. Porque quando Estevão estava sendo apedrejado, ele sabia o que estava fazendo. E Estevão pede para Deus não imputar esse pecado sobre a vida deles. E a gente começa a perceber o quanto o Evangelho não confronta a nossa humanidade caída, destruída e problemática. E a gente começa a entender também profundamente tanto que Deus nos ama e nos conhece de uma maneira tão profunda, que Ele nos ensina coisas que vão confrontar a gente para que a gente tenha vida e tenha qualidade de vida. Porque toda pessoa que insiste na vingança, toda pessoa que insiste na falta do perdão, ela está afundando a vida dela, ela está morrendo à míngua, azedando, perdendo todo o potencial, toda a qualidade de vida. Tudo que a vida tem de bom, a pessoa está perdendo porque não consegue liberar perdão. Por outro lado, a gente vê os irmãos de José passando por essa situação, querido. Por isso que eu quero falar um pouco a respeito disso. É você analisar a sua história de fato, porque existem coisas que nós precisamos resolver do jeito certo. Tudo aquilo que a gente vai maquiando, tudo aquilo que a gente vai fingindo que não foi, que a gente vai fugindo. E sabe uma coisa? Tem muita gente sofrendo de insônia, e essa insônia, a maior parte dela é culpa. Culpa de estar fazendo tudo errado, culpa de estar sendo egoísta.
É aquele pai que se acha o pegador de todo mundo e larga filho e família para ir viver as aventuras sexuais. Quando aquele cara põe a cabeça no travesseiro, meu irmão, o massacre é violento. Aí é por isso que nós temos um alto índice de homens que são alcoólatras, porque eles estão cheios de problemas, mas eles não são homens suficientes de enfrentar isso e eles vão entorpecer a mente deles. Toda terça-feira eu estou numa casa de recuperação falando para 35 homens, sei lá quantos, o eu está lá também outros dias. E os caras estão nessa. Tem problema? Tem dificuldade? Não existe essa história de resolver. Vamos encher a cara, vamos fumar vamos fazer não sei o que, vamos usar uma droga. Aí a gente faz o quê? Vamos arrumar um outro relacionamento, vamos arrumar um outro sexo para ter prazer. E a pessoa vai entrando nisso e a alma dela vai morrendo, vai definhando literalmente. E uma coisa que a gente precisa aprender, querido, é que a gente precisa se responsabilizar por tudo aquilo que a gente sente. Às vezes a gente está culpando todo mundo. Eu sou amargurado porque fizeram. Existe uma causa, fizeram, mas você é amargurado porque você permitiu que isso acontecesse. Você amargurou porque você permitiu que a amargura encontrasse lugar no teu coração, porque todos nós temos a opção de não ficarmos presos nisso e sermos realmente pessoas que vivem o Evangelho e liberar perdão para quem fez mal contra a nossa vida. E a gente começa a perceber que muitas vezes a falta de qualidade de vida que nós temos como cristãos não é só porque o diabo está resistindo, não é só porque a economia está difícil, é porque a gente insiste em viver uma vida de desobediência. É porque a gente insiste em não resolver as coisas do jeito certo. Agora você para pensar, vamos analisar a situação dos caras aqui, dos irmãos de Jacó. Qual é o caminho de volta que esses caras tinham que fazer? Porque quando você erra e você deixa um estrago para trás, para você consertar isso, você tem que fazer um caminho de volta. E o caminho de volta envolve voltar em lugares, voltar em pessoas, falar a verdade, confissão. Por isso que o Evangelho é difícil, né? O Evangelho, o povo fala, quer saber disso. Seria muito bom poder fazer tudo errado, depois vai para o quarto, Senhor me perdoa, dei um mole ali, fiz isso aqui, e está tudo certo. Só que não funciona. Você percebe que a sua própria consciência não aceita os seus argumentos, que a sua própria consciência não se dobra à sua forma de argumentação que não é verdadeira. Por quê? Porque toda vez que você vai dormir você tem insônia, porque a culpa vem pesada, porque a sua mente põe para fora e você começa a ter pesadelos. Aí pensa uma coisa, querido, qual o caminho de volta desses homens? Você já imaginou esses caras chegar para Jacó depois de um ano de luto, de dor, de sofrimento, de ver o pai talvez emagrecendo porque nem conseguia comer, e sentar com o pai dele e dizer assim: pai, eu quero te pedir perdão porque seu filho não morreu, nós vendemos o teu filho. Meu irmão, quem é que tem coragem de fazer isso? Você imagina esses homens olhando para o pai dele toda vez, todos os dias, olhando para Jacó e pensando: se eu tivesse coragem, eu sentaria e falaria com meu pai, daria oportunidade do meu pai ir atrás do filho dele, porque o filho dele não está morto. Você imagina a dificuldade, querido? Talvez Jacó fosse olhar para eles e falar: não consigo perdoar vocês, tamanho foi a dor que vocês me causaram. E aí você pensa, que caminho de volta esses homens tinham que fazer para trazer para a luz toda essa mentira, tudo isso que eles fizeram, para que eles pudessem ter paz com a consciência deles e ter paz com Deus. Porque quando você olha para isso, você percebe que muitas vezes o que está em jogo não é a consequência de você falar a verdade, mas o que está em jogo é você poder ter paz dentro de você. As pessoas com essa situação que esses caras estavam vivendo, provavelmente, eu não sei quantos anos se passaram, mas provavelmente foram anos e anos sem dormir direito, tendo pesadelos, provavelmente sonhando com José gritando no ouvido deles. Foram anos e anos carregando essa culpa, foram anos e anos olhando para o pai deles e olhando Jacó na tristeza deles e sabendo: poxa, eu sou culpado disso, estou matando meu pai de tristeza. Talvez na cabeça desses caras, talvez nas conversas deles, de repente algum chegou e falou: olha, eu acho que a gente deveria contar para o nosso pai o que a gente fez. Os outros falaram: você está doido? Como é que a gente vai falar isso? Como é que a gente vai confessar isso? Sabe, querido, às vezes a gente precisa entender que a gente não tem que entender e nem ficar pensando no que vai ser. A gente precisa obedecer o princípio. Muitas vezes a gente tratou casamento
os caras adulteraram, as mulheres adulteraram, a gente fala, olha, precisa de confissão. Não estou falando que tem que chegar em casa e contar de cara, não, mas precisa confessar. E aconteciam duas coisas interessantes. A maior parte das vezes as mulheres já sabiam, mas não queriam ver. Alguma coisa, algum sinal, o homem acha que faz o crime perfeito, nunca é crime perfeito, sempre deixa rastro. As mulheres já sabiam. Uma vez eu conversei com o cara falou assim, nem se você colocar uma arma na minha cabeça eu confesso. Eu falei para eles, pode ficar tranquilo, a única arma que eu tenho aqui é a Bíblia. E na hora eu queria tentar com aquelas de capa dura para dar logo uma, mas não era, sabe? A arma que a gente trabalha é essa aqui, meu irmão. Essa aqui, do tiro pega de cheio, meu irmão. Já era. E quando Deus dá o tiro é para matar mesmo, meu irmão. A gente tem que morrer mesmo, morrer com essa natureza maligna que a gente tem. E o cara falou assim, não, sem se pôr uma arma na minha cabeça eu confesso. Eu falei, tranquilo, meu irmão, você não está obrigado a fazer nada, estou te ensinando princípios. Sabe o que eu acho lindo de Jesus? Que Jesus ensinava e depois deixava o povo fritar lá. Quer viver mesmo, não quer, vai embora. Aí o jovem rico chega, ai Senhor, eu quero, como é que eu faço para ter a vida eterna? Vende, vai lá, vive os mandamentos. Aí o cara cheio de arrogância, não, eu já faço isso desde pequeno. Falta só uma besteirinha, só um detalhe, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. O jovem rico foi embora, Jesus não saiu correndo atrás dele, não ficou falando, não, é só brincadeira, era só metade, dá só o dízimo aqui na minha igreja, está tudo certo. Não foi, não teve essa crise. Quer ir embora, meu filho? Tchau, o evangelho não vai diminuir o padrão para a gente se enquadrar. Ou você entra ou você fica de fora. E é assim que funciona, querido. E aí o que a gente pensa? Eu falei, não quer o princípio? Beleza, vive a vida do jeito que você quiser, irmão. Não vou deixar de te amar, não vou te tratar mal por causa disso, tranquilo. Só que passou uma semana depois, a esposa dele entrou na igreja. Estava dando aula na escola dominical, a mulher entrou com uma lista. Ela fez assim um sinal, quero falar com você, sentou, mostrou uma lista, a mulher sabia todos os adultérios do cara. O herói estava lá, eu não confesso nem se você botar uma arma na minha cabeça, a mulher estava com uma lista. A mulher mostrou para mim assim e disse assim, está vendo esse nome aqui, pastor? Essa menina aqui é de menor, é menor de idade. E eu fui na casa dela, conversei com a mãe dela, conversei com ela, a menina entrou em crise, falou, esse homem que você está tendo um caso, ele é casado, ele tem um filho quase da sua idade. E a menina entrou em crise, a mãe não sabia se chorava ou se batia na menina, porque não sabia se a menina era vítima, se ela era autora, mas ela estava sendo envolvida numa situação. E o cara perdeu a oportunidade de sentar com a esposa dele e restaurar o casamento dele. Perdeu a oportunidade, porque o mundo diz assim, principalmente político, né, irmão? Você nega até gravação, nega até, meu irmão, filmagem, foto, nega tudo, tudo é Facebook, tudo é Photoshop, quer dizer, tudo é mentira. Nega tudo, tudo é montagem, não tem que assumir nada. A gente vive numa cultura de mentira num nível extremo. É por isso que a gente tem a cultura da corrupção, porque a gente tem uma cultura de mentira. A gente tem uma mentalidade irresponsável, eu vou fazer e não vai dar consequência. Mentira, vai dar. A casa vai cair, Satanás está vendo isso e ele vai te arrebentar. Ah, deu certo, eu fiz um golpe. Eu estava numa oficina da alma, uma pessoa parou do meu lado, tinha ministrado uma palavra, nem me lembro o que eu falei, a pessoa falou assim, eu decidi sair do meu emprego. Chegou, eu gelei, eu falei, uai, mas por que eu falei de emprego aqui hoje? A mulher olhou para mim e falou assim, eu entendi que eu tenho que sair, porque eu trabalho com licitação e eu recebo propina. Meu salário lá é mais de 10 mil, mas o que eu recebo de propina, rapaz, não te conto. E eu falei, meu Deus, só Deus para fazer isso, meu irmão, porque eu não mandei ninguém sair de emprego. Eu nem tinha falado disso, estava falando de princípio, estava falando de verdade. Querido, entenda uma coisa, eu vou falar isso de novo. A verdade liberta, a mentira te aprisiona. Toda área que você vive uma vida de mentira, você fica preso. Não adianta, é um princípio. O princípio, ele não importa, não está nem preocupado se você gosta ou não gosta, acredita ou não. Nós temos que entender, querido, que a palavra de Deus trabalha em nível de leis. E toda lei, para que ela tenha peso de lei, ela precisa funcionar nela, tem que ter nela embutido punição. Se não tem punição, nós não estamos trabalhando com lei, nós estamos trabalhando com advertência, com qualquer outra coisa. Quando nós estamos falando de Deus, Deus trabalha com o ser humano em nível de leis e mandamentos. Porque o ser humano é tão ruim que se Deus ficasse dando advertência, ninguém obedecia.
É a história da plaquinha que a gente fala, toda vez está falando disso. Tá a placa lá, 80 km, a gente passa 120, manda beijo para a placa, dá tchauzinho para ela, porque ela é só uma advertência. Ela não tem poder de punição. Aí está lá a barreira eletrônica, 40 km, a gente freia, passa 25 e ainda fica olhando para ver se não piscou lá, não tirou foto, porque lá tem poder de punição, porque está baseado numa lei. O pessoal lá de fora fica assim, não, o pessoal de Brasília é um pessoal educado. As pessoas param na faixa de pedestre. Para por quê? Porque é bonzinho, está uma senhora passando? Não, meu irmão, para porque foi lei, muita gente foi multada porque não parou. E o povo começou a ficar com medo, falar, não, eu vou passar aqui, tem um guardinha no Detran escondido atrás da placa. Vai que tem um PM escondido naquela árvore ali. E tinha mesmo, tem muita gente que os caras escondiam para pegar a gente não parando na faixa. E aí sabe o que vai gerando? Vai gerando esse temor, porque tem punição, e vai gerando, a pessoa vai se adequando. Estou falando de pessoas de bem, né? As menos ruins. E tem gente que não vai se adequar a lei nenhuma. Mas a pessoa vai se ajustando aqui. E a coisa vai funcionando. Por isso que quando a gente está trabalhando, Deus não fala, quando está vendo a palavra de Deus, Deus não trabalha com o ser humano só no nível de advertência. Deus trabalha no nível de mandamento, porque o nosso coração é ruim. Se você pegar aqui agora, pegar Marcos 7, 21 a 23, e você ler, vai estar dizendo assim, que do coração do ser humano é que procedem todos os maus desígnios, o homicídio, o adultério, a cobiça, a inveja, não sei mais o que. Pega os 10 mandamentos e casa com esse texto para você ver. Você vê que os mandamentos que Deus colocou vêm para combater a maldade do coração do ser humano. Está dizendo que do coração humano procedem os maus desígnios, o homicídio. Tem algum texto, tem algum mandamento da Bíblia que fala para não matar? Você vê que tem. Do coração humano procede a cobiça. Tem algum mandamento que ensina a gente a não cobiçar? Porque Deus está dizendo, o coração é tão ruim que tem que trabalhar em cima de lei e tem que pôr punição. E aí que a gente começa a aprofundar a coisa, porque toda coisa que você transgredir das leis de Deus virá sobre a sua vida consequências. E muitas vezes vem embutido nessa punição a permissão de demônios atuarem contra a sua vida, resistir à sua vida e te arrebentar em todas as áreas da sua vida. É por isso que as pessoas vão falar assim, poxa, eu trabalho tanto e não tenho dinheiro. Todo relacionamento que eu entro dá problema, gera uma crise. Tudo que eu vou empreender acaba no buraco. Aí a gente tem que analisar algumas coisas, que não estou só espiritualizando, mas muitas vezes a pessoa está debaixo dessas consequências. Por isso que a gente tem que pensar e entender isso. Todo o estrago, ele só vai ser consertado se você for proporcional, se o conserto for proporcional. Se eu peco contra uma pessoa, eu não posso resolver só com Deus, eu tenho que ir naquela pessoa. Se eu pego e causo mal a pessoas, eu não posso só com o meu quarto secreto, Deus me perdoa. Eu preciso procurar essas pessoas e falar com elas. Se me feriram e eu preciso resolver essa questão, muitas vezes eu vou ter que procurar pessoas. Às vezes a gente fica iludido com essa parte, porque Deus é amor e Deus ele não é uma, assim, ele não vai trazer muita coisa difícil para a gente fazer. Na verdade, Deus ele é amor, ele é tão amor que ele traz esses princípios, mandamentos pesados para a gente não morrer e não se arrebentar. É a maneira que Deus tem de proteger o ser humano contra ele mesmo e contra todo o mal que ele tem potencial de fazer. Por isso que os irmãos dele chegam naquele momento e entendem assim, cara, a gente é culpado. A gente está vivendo isso aqui porque nós fizemos coisas lá atrás e nunca resolvemos. E aí você percebe que isso era uma verdade, muitas vezes a coisa está acontecendo dessa forma. É por isso que a gente precisa entender, querido, que o Evangelho de forma prática ele exige da gente posicionamento o tempo inteiro. O Evangelho não é teoria, Jesus não veio ensinar para que as pessoas tivessem mais informações a respeito de nada. Jesus ensinava com o propósito de transformar os corações. Jesus ensinava pessoas com o propósito de que aquela mensagem encontrasse um terreno fértil para que ela desse frutos. E a minha oração é que o seu coração seja um terreno fértil para que a mensagem que Deus está ministrando dê frutos. Que você possa olhar para a tua história e ver as áreas que você precisa consertar. Talvez você vai olhar e pensar, cara, não tenho coragem. Então comece a orar por isso. Porque muitas vezes a gente vai ter que fazer aquilo que a gente cantava e mentia muito na igreja, dizendo, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Nossa, quando eu vi gente cantando, eu mesmo cantei aquilo e talvez no outro dia estava assim, o que as pessoas estão pensando de mim?
Às vezes tem vergonha de fazer coisas tão simples, quanto mais em aprofundar nisso. Mas entenda esse princípio, existem princípios espirituais. Deus precisa da verdade para que Ele liberte vocês. Se você trabalha em cima de uma vida de mentira, você prende as mãos de Deus para poder te ajudar. São princípios e Deus não vai contra aquilo que Ele mesmo disse. Deus não vai abrir exceção para poder te abençoar vivendo uma vida errada de mentira. Deus precisa que você caminhe na luz, caminhe na verdade, para que Ele possa te libertar, tirar você de dentro de todo o cativeiro e abençoar você para que você viva todo o propósito que Ele tem. Amém? Vamos orar?